ar, pela Capela FM, mais um programa Um Pouco de Sol, da comunidade cristã Metanoia, uma comunidade batista. Uma hora inteira de comunhão com Deus e com você, ouvinte. Bom dia, bom dia. Você já parou para pensar quando você chega na sua casa, encontra a porta aberta, o que está acontecendo? Essa porta aberta pode indicar que tem alguém dentro fazendo coisa errada ou pode indicar outra coisa. Daqui a pouco, no programa Um Pouco de Sol, vamos meditar um pouquinho sobre isso, né? Por que nós precisamos pensar em uma porta aberta? Até daqui a pouco. Que Deus te abençoe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Este é um momento especial, o de estudar a Palavra de Deus. Bem-vindos ao estudo bíblico desta manhã. Abra sua mente e coração para o estudo que ilumina, liberta e transforma. Venha para juntos explorarmos as riquezas das Escrituras Sagradas sob a iluminação do Espírito Santo de Deus.
É tempo de crescer na fé, aprendendo. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Todos os dias, sem exceção, desde o momento que nos levantamos, nós temos que tomar decisões. Por exemplo, eu acordo e tenho que tomar a decisão se eu saio da cama ou não. Tenho que tomar a decisão se eu vou tomar café, ou café com leite, ou chocolate, ou outra coisa qualquer. Eu tenho que decidir se vou tomar banho agora ou não. Então, tudo o que acontece na minha vida depende da decisão que eu tomar. Isso vale para esta vida aqui na Terra enquanto vivemos e vale também para a eternidade. Então eu quero que você preste atenção no texto que eu vou ler. Está lá em Lucas, no capítulo 13, dos versos 22 a 25. Fala do próprio Senhor Jesus. Veja bem, verso 22 a 25. Mais tarde seguiu Jesus a percorrer muitas outras cidades e povoados, ensinando e caminhando em direção a Jerusalém. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? E ele lhes exortou: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, exclamando: Senhor, abre-nos a porta, ele, contudo, vos responderá: não vos conheço, nem sei de onde sois vós. Jesus estava caminhando para a cidade de Jerusalém. Dentro de poucos dias ele seria morto. Então alguém lhe faz essa pergunta: Senhor, poucos vão ser salvos? O que isso tudo significa? Há decisões nesta vida que as escolhas determinam o nosso futuro aqui na Terra, mas também, vamos ver neste texto, com referência ao céu ou inferno, a eternidade. De vez em quando ouvimos pessoas dizendo que estão sofrendo hoje por causa de uma escolha ou de uma decisão errada, mal feita no passado. Pessoalmente, como pastor, já ouvi isso muitas vezes e pessoalmente eu também já cometi coisas que não deveria ter feito e a gente sofre com isso. E se você analisar um pouco, todos nós já fizemos escolhas erradas uma vez ou outra na nossa vida. E no final, por consequência, colhemos os frutos dessa escolha. Quer alguns exemplos? Por termos feito escolha da pessoa errada, muitas vezes se vive um casamento frustrado. Muitas vezes escolhemos amizades erradas e essas amizades nos traem. Muitas vezes frequentamos lugares que não deveríamos estar e por isso colhemos muita infelicidade, como por exemplo uma prisão, uma cadeia, uma cadeira de rodas, ou seja lá o que for de mal, né? O texto que acabamos de ler e o seu respectivo contexto fala
exatamente disso. Então preste atenção para você poder entender aquilo que Jesus colocou aqui em Lucas, no capítulo 13. O verdadeiro evangelho tem sido pregado diariamente. Aqui, inclusive, toda quinta-feira, temos trazido até você o evangelho da Bíblia. E cada vez que alguém ouve o evangelho de Cristo bíblico, fica frente a frente com duas escolhas totalmente diferentes. O problema é que se tem que tomar uma decisão, escolher uma ou outra, deixar Cristo ser Salvador e Senhor ou rejeitá-lo. E essa escolha vai decidir radicalmente como será a sua vida, como será a minha vida. Não somente o seu futuro, mas também o seu presente. E Jesus então se refere a estas escolhas como sendo a porta estreita e a porta larga. A palavra porta nos leva a pensar em uma entrada para algum lugar, para nossa casa, por exemplo. A entrada para um ambiente qualquer, para uma empresa, enfim, né? Porta é sempre o lugar de entrada para algum lugar. A porta existe para que ali entre somente as pessoas convidadas ou as que têm chave, né? E a Bíblia afirma que há dois tipos de porta. Uma estreita, que Jesus mencionou, e outra larga, que Jesus também mencionou em outro lugar. Suas formas diferentes, uma da outra, fazem toda a diferença. Tanto é que o próprio Jesus fez referência neste versículo somente à porta estreita, mostrando assim que por trás da sua aparência apertada se esconde algo muito valioso e importante. Lucas, a pessoa que escreveu o que Jesus disse neste texto, afirmou que, enquanto Jesus percorria as cidades e aldeias ensinando, indo para Jerusalém, alguém fez para ele a solene pergunta: Senhor, são poucos os que salvam? Qual seria a resposta natural de Jesus diante desta pergunta? Sim ou não, né? Muitos se salvam ou poucos se salvam. Todavia, a resposta dada por Jesus não foi uma resposta direta. Foi uma resposta indireta. E indiretamente ele respondeu dando um solene conselho. Ou seja, sua resposta foi um conselho. E este conselho valeu para a pessoa que perguntou, para todos aqueles que estavam ali naquele momento com Cristo, e vale para mim, para você, hoje, tantos séculos depois. E qual foi a resposta de Jesus? Está aí no verso 24. Esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. A palavra que Jesus usou foi esforçai-vos. O sentido aqui é o de disputar, é de lutar, é de competir sem tréguas, sem parar. Jesus estava dizendo que aquele que lhe perguntou, que ele deveria se esforçar, disputar e até, se fosse necessário, lutar para entrar pela porta estreita. E Jesus disse certa vez: eu sou a porta. Ou seja, a preocupação daquele homem não deveria saber, ou não deveria ser de saber quantos se salvariam, mas sim em lutar pela sua própria salvação. Mas Jesus não disse apenas isso, disse àquele homem que muitos procurariam entrar pela porta estreita, porém não conseguiriam. E fica claro no versículo que entrar pela porta estreita não é uma questão somente de querer, mas sim de ser digno e principalmente de se esforçar para entrar por ela.
Erradamente, há muitas pessoas que entendem que por terem aceitado a Cristo um dia em sua vida, levantando a mão ou indo à frente de uma igreja ou qualquer coisa assim, já pode ser considerado salvo. O que Jesus estava dizendo aqui era que aquele que entra pela porta estreita, que é Ele, Jesus, precisa lutar diariamente para obedecer a Ele e viver uma vida santa, segundo os mandamentos dele, Jesus. Entrar na porta estreita, chamada Jesus, é uma questão de luta contínua, porque o mundo nos oferece tantas coisas gostosas, mas perniciosas, que é difícil permanecer na porta estreita. O verdadeiro salvo viverá uma luta constante para vencer o pecado e se manter firme ao lado de Jesus, independente de qualquer circunstância. Diante das palavras de Jesus, nos perguntamos: por que muitos procurarão entrar por ela e não poderão? A resposta é óbvia. Para passar por ela, o homem precisa largar o seu eu de lado. É preciso carregar a sua cruz. É preciso seguir Jesus todos os dias. E acontece que são poucos que estão dispostos a deixarem suas vaidades de lado, seu orgulho, seus desejos pecaminosos, o amor ao dinheiro, o poder, a corrupção, a mentira e tantas outras coisas que impedem o acesso pela porta estreita, que é o Senhor Jesus. Diante disso, a Bíblia ainda afirma que esta porta, além de ser difícil ou de ter um difícil acesso, não ficará aberta para sempre. O próprio Jesus, no contexto, diz que chegará um momento em que o pai de família fechará a porta. É o verso 25 que eu li lá no começo. E nesse momento, quando a porta for fechada, e esse pai de família que é Deus, muitos irão bater para que se abra novamente, mas será tarde demais. Jamais será aberta novamente. A tristeza daqueles que não passarem pela porta estreita será tremenda, a ponto de haver grande lamento e ranger de dentes, como diz o verso 28 do mesmo capítulo 13 de Lucas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, bem como todos os profetas, no reino de Deus, mas vós, porém, absolutamente excluídos. Por que você acha que Jesus usou a figura de uma porta estreita para simbolizar o acesso à salvação? A resposta é simples. A necessidade de se fazer uma escolha definitiva, até porque a escolha errada trará grande lamento e ranger de dentes, como eu acabei de ler no verso 28. Lucas não fala sobre a porta larga, mas Mateus, lá no capítulo 7, verso 13, faz uma declaração sobre a porta larga, dizendo que muitos irão passar por ela. A porta é larga e, consequentemente, para se passar por ela, não se exige nada, tem espaço suficiente, não precisa mudar nada na vida. Pode falar como quiser, pode se comportar como bem entender, não precisa ser obediente, não se necessita de santidade. Porém, a porta larga leva somente a um lugar, a perdição eterna, ao inferno. Já a porta estreita é totalmente diferente. Muitos tentam passar por ela, mas quando veem que não é de qualquer maneira que se deve entrar, logo desistem. Caro ouvinte, você tem agora diante de você a possibilidade de escolher a porta estreita, que é Cristo, e a obediência total a Ele,
Ou a porta larga do mundo, dos prazeres, dos vícios, da indiferença. Do amanhã eu vejo isso, e quando a porta se fechar, nada mais poderá ser feito. Vou ler de novo o verso 25. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, exclamando: Senhor, abre-nos a porta. Ele, contudo, vos responderá: não vos conheço, nem sei de onde sois vós. Você tem então à sua frente duas alternativas de escolha. Não podemos seguir ou escolher os dois ao mesmo tempo. E Jesus não intervém em nossa escolha. Por isso é que ele afirmou: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita. E a porta estreita é ele, Jesus Cristo. A escolha é sua. Eu já fiz a minha e faz muito tempo. Então faça a sua decisão agora. Se chegue ao lado de Jesus Cristo. E se você quiser conversar mais sobre isso, se você quiser se aprofundar no conhecimento dessa porta que é Jesus Cristo, você pode falar comigo. Eu vou deixar aqui o meu telefone, meu WhatsApp, anote aí e você pode me chamar para a gente conversar, explicar melhor, para que você tenha um entendimento mais profundo daquilo que é necessário para que esta porta estreita seja a sua entrada para a vida eterna com Jesus Cristo. O telefone é 15 99134 6370. Repetindo, 15 99134 6370. Que Deus te abençoe. Deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Não posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, provações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece um sonho, mas nem a distância engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Nos seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo
Vamos para mais uma Você Pergunta, nossa sessão de perguntas e respostas. Um espaço para ouvir e esclarecer suas dúvidas sobre a Bíblia, fortalecendo nossa caminhada de fé. É o momento de encontrar respostas bíblicas para o nosso dia a dia. Participe, envie suas dúvidas e vamos juntos aprender um pouco mais sobre o propósito de Deus para nossas vidas. É buscando que encontramos, é questionando que crescemos. Abra seu coração e juntos vamos viver o amor de Cristo na prática. No silêncio encontro resposta certa então. Pastor Ezequiel, fiquei sabendo em um dos estudos bíblicos que o Antigo Testamento tem mais de 600 mandamentos. Agora fica a pergunta, né? Seria possível alguém guardar toda a lei do Antigo Testamento e mais? Seria possível praticá-las? E aí? E aí, né? E aí, né? Vamos tentar responder isso, né? É verdade. A bem da verdade, nós não sabemos exatamente o número de mandamentos da lei do Antigo Testamento. Tem muita gente que acha que é só os 10 mandamentos, né? Mas os 10 mandamentos são a base de toda a lei judaica. E boa parte dos teólogos entende que são 603 mandamentos entre positivos e negativos, ou seja, entre o que fazer e o que não fazer, entre o que se pode fazer e o que não se deve fazer. Todavia, isso é discutível com relação ao número de mandamentos, né? E não dá para fechar o número exato. O fato é que são mais de 600 mandamentos. A contagem correta não é a coisa mais importante, até porque a Bíblia não fecha sobre isso, né? É preciso saber que a lei do Antigo Testamento tinha um propósito único: apontar para Jesus Cristo. Você pode ler lá em Gálatas, capítulo 3, verso 24. Gálatas, capítulo 3, verso 24, que deixa bem claro que toda a lei apontava para Jesus Cristo. Na verdade, a lei foi dada por Deus para definir o que é pecado e demonstrar claramente a necessidade de Cristo como Salvador para redimir o ser humano do pecado. Por quê? Porque Jesus foi o único que obedeceu perfeitamente toda a lei. Por meio da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, Jesus cumpriu todos os mandamentos justos de Deus. Eu convido você a ler Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Agora, respondendo a pergunta feita, né? De uma forma definitiva e clara, ninguém era, nem é capaz de guardar toda lei, porque se falhar em um ponto, se torna culpado de todos. Onde está isso na Bíblia? Tiago, capítulo 2, verso 10 e 11. Quem falhar em um tio, um J, um ponto de toda a lei, é culpado de toda a lei, ou de ter errado toda a lei. A Bíblia também ensina que Deus pode justificar o ímpio e considerá-lo justo por meio da fé, como se nunca tivesse pecado contra Deus. Foi exatamente isso que sentiu
Disse e escreveu o apóstolo Paulo. Você pode abrir em Romanos capítulo 7, versos 7 e 8, e eu vou ler textualmente o que é que Paulo diz. Eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Portanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás, que é um dos 10 mandamentos, né? Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Eu posso dar o seguinte exemplo prático para nós hoje. Você sabe que se você ultrapassar o sinal vermelho quando está dirigindo um carro, você pode levar uma multa, você pode bater em outro carro, você pode matar alguém. Por quê? Porque você está desobedecendo a lei. É a lei que disse que você não pode passar do sinal vermelho, mas pode passar no verde. Mas tudo não é cor? É. Só que o vermelho não pode e o verde pode. Então é a lei que vai dizer que o vermelho é errado. Entendeu? E a situação fica mais grave ainda quando vemos que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 5, 21 e 22 e também 27 e 28, qualquer mandamento pode ser transgredido só em pensamento. Vou repetir, Mateus 5, 21 e 22, 27 e 28. Ele vai dizer, se eu olhar para uma mulher com um olhar impuro, eu já pequei. Se eu olhar para alguém ou dizer a alguém com ódio, com raiva, eu já pequei. O que acontece com passagem como a de Lucas 1,6? Você pode perguntar para mim, né? Em Lucas 1,6 é dito que Zacarias e Isabel, que foram pais de João Batista, andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Em verdade, aquela era a opinião que Deus tinha deles. E Deus, como Senhor absoluto, sabe e sabia o que estava a dizer, pois Ele é Deus. É Ele que justifica o ímpio que crê e não o que guarda a lei. Então, aquela opinião de Deus era a opinião que Deus tinha sobre o casal. E o que Ele está dizendo aqui é que Ele estava justificando a fé deles e não a guarda da lei. E Paulo então vai explicar melhor em sua carta aos Romanos. Veja o que é que Paulo diz em Romanos, no capítulo 4, versos de 1 a 8, que eu faço questão de ler também. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Todo esse texto, esses 8 versos, Paulo está simplesmente dizendo que Abraão, que Davi ou qualquer pessoa alcançou a justiça não pelas obras que fazia, não por serem boas pessoas, mas por causa da fé em Deus, que isso foi imputado como justiça, ou seja, todo o pecado foi perdoado e a pessoa passou a viver uma nova vida, apesar dos erros cometidos. Porque ninguém, absolutamente ninguém, pode viver sem pecar. Se você ler Hebreus capítulo 11, no final do capítulo, você vai ver uma série de pessoas que a fé é mencionada. Mas se você ler sobre a vida de cada uma delas no Antigo Testamento, vai ver que todas cometeram pecados, que todas transgrediram a lei e alguns até pecados hediondos que mereceriam cadeia e inferno. Ló, por exemplo, que teimosamente foi morar em Sodoma em meia corrupção, é chamado de justo por Deus no Novo Testamento. Aí você vai parar. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versos 7 e 8, Pedro vai dizer: e Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos, porque este justo pede, pelo que via e ouvia diariamente quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Veja, se você conhece a história de Ló, sabe as barbaridades que ele aprontou, mas ainda assim, Deus o justificou. E é isso que o autor de Hebreus está dizendo, porque o chama de justo. Não que ele fosse justo, mas ele foi justificado, porque ninguém vive sem pecar. Eu sei que você já ouviu falar do profeta Elias, grande profeta Elias, tão fantástico como homem de Deus que não experimentou a morte, foi trasladado para o céu. Mas ele recebeu de Tiago a seguinte nota. Está lá no capítulo 5, verso 17. Elias era um homem frágil como nós. Ele também pecou. E depois ele vai dizer que Elias orou para que não chovesse e não choveu. E orou para que chovesse e choveu. Mas ele era um homem frágil, porque era também pecador. Eu posso lembrar aí do que diz Paulo em Romanos 3, a partir do verso 10. Romanos 3, 10. Ouça, como está escrito, preste atenção, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. E Paulo continua: a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ele diz isso tudo de quem? De todas as pessoas, sem exceção. E é por isso que ele começou dizendo: não há um justo, nem um sequer. Então, meus queridos, nós precisamos saber e entender
que a lei do Antigo Testamento foi dada à nação de Israel, não aos cristãos. Diversas leis tinham como objetivo que o judeu entendesse a maneira de obedecer e agradar a Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos. Outras leis tinham como objetivo fazer com que o israelita aprendesse como adorar a Deus. Eu estou falando aqui do sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Outras leis tinham o objetivo de que o mundo entendesse a diferença entre a nação de Israel e o restante das nações. Obviamente estou falando das vestimentas, das comidas e algumas outras coisinhas, né? Essas leis todas não são aplicáveis aos cristãos com relação ao pecado. Ao morrer, Jesus aboliu toda a lei do Antigo Testamento. Você quer ter certeza disso? Anote aí, leia o que diz a Bíblia a respeito disso. Romanos, capítulo 10, verso 4. Romanos, capítulo 10, verso 4. Gálatas, capítulo 3, versos 23, 24 e 25. Gálatas, capítulo 3, 23, 24 e 25. Também Efésios, capítulo 2, versos 13, 14 e 15. Todos estes versos deixam claríssimo que Jesus aboliu toda a lei e ele resumiu toda a lei em 2 leis no Novo Testamento. Primeira, amarás a Deus sobre todas as coisas. Segunda, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque se a gente amar a Deus sobre todas as coisas, fará da nossa vida algo que seja agradável a Deus, porque evitaremos o pecado, amaremos o próximo, abençoaremos as pessoas, pecaremos menos, mas nunca ninguém vai conseguir deixar de pecar e nunca ninguém vai conseguir cumprir todos os mandamentos. Então eu pergunto agora, de que adianta, por exemplo, alguém exigir a guarda do sábado se quebrar qualquer um daqueles mandamentos? E todos quebram. Se eu quebrar qualquer um dos mandamentos, quebrei o sábado também. Que Deus nos abençoe a entender que eu preciso viver uma vida segundo a vontade de Deus, entregando a minha vida nas mãos dele, para que eu tenha os meus pecados perdoados, porque eu não vou conseguir viver sem quebrar a lei do Antigo Testamento. Mil desculpas para tentar fugir, sem fundamentos para resistir, até mentir para me esconder de ti. Mas seu amor teimoso me alcançou, sua longanimidade me esperou, me acolheu, desmoronou meu eu, minha vida regenerou. O meu passado ele apagou, tetelestai ele bradou, tudo ele pagou, me salvou. Não vou mais tentar fugir e nem fingir que sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar, vem me salvar de mim. Inventando mil desculpas para escapar, terceirizando a minha culpa para disfarçar a minha covardia.
mas seu amor teimoso me alcançou. Sua longanimidade me esperou, me acolheu, desmoronou meu eu, minha vida regenerou. O meu passado ele apagou, tetelestai ele bradou, totalmente pagou. Não vou mais tentar fugir e nem fingir que sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar. Vem me salvar de mim. Não vou mais tentar fugir, não vou fingir, não sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar. Vem me salvar de mim. Mas seu amor teimoso me alcançou. Cristo seja em mim o princípio e o durante, seja tudo a cada instante, desde quando eu acordar até quando de noite for. Seja em mim tão notável sua presença, que a minha voz se cale e que fale o teu amor em cada gesto meu. Cristo seja em mim, em todos os sentidos, Cristo esteja em mim. É tudo que eu preciso, Cristo faz de mim alguém mais parecido com o que há em ti, e que não permaneça o mal que insisto ser. Que antes o teu amor defina o meu viver, me molde e reconstrua para que eu seja assim, seja Cristo sempre em mim. Porque não há outro jeito de viver, não há outro lugar onde eu mais quero estar. Jesus, tua presença é o que me faz viver, é o pão que me alimenta. Onde estaria eu se não por teu amor, sem ter tua bondade agindo em meu favor? A tua doce paz transborda em meu viver, para que outros possam ver. Cristo seja em mim, em todos os sentidos, Cristo esteja em mim. É tudo que eu preciso, Cristo faz de mim alguém mais parecido com o que há em ti, e que não permaneça o mal que insisto ser. Que antes o teu amor defina o meu viver, me molde e reconstrua para que eu seja assim,
seja Cristo sempre em mim. Para que eu seja assim, seja Cristo sempre. Em fervente oração. Chegou o nosso momento de oração. Orar é simplesmente falar com Deus. É o momento de expressar gratidão, fazer os nossos pedidos, as nossas reflexões e eu diria até os nossos desabafos. A oração deve ser direta com Deus, espontânea, com amor e com muita fé. Venha comigo agora, vamos juntos orar e buscar a presença de Deus. Hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares. Chegamos no nosso momento da oração. Bom demais saber que Deus nos ouve, que Deus está sempre atento às nossas necessidades e hoje, dia 10 de julho de 2025, eu tenho um motivo muito especial, muito, pela vida e pela saúde do Carlinhos da Canguera. Se Deus fizer e se Ele não fizer, enfim, Deus é Deus. Mas o nosso pedido é para pronta restauração e para os nossos ouvintes de uma forma geral. Ok, vamos então orar. Todos aqueles que estão conosco, se coloque diante de Deus, pense nele, coloque as suas necessidades, mas também a sua gratidão, a sua adoração, porque a gente tem mania de só pedir, né? E a gente não tem mania de agradecer. O fato de estarmos vivos e com saúde já é um motivo de agradecer. Então agradeça a Deus conosco e também interceda a Deus por aquilo que você necessita e de forma especial pelo Carlinhos da Canguera, como minha amada já falou, que não está bem de saúde. Então, eu posso agradecer ainda? Pode. Agradecer por mais um ano nosso, né? Um ano que estamos juntos, casados, e que Deus continue nos dando sabedoria e condições de seguir adiante, sempre buscando fazer a vontade dele. Ela falou isso porque ontem, dia 9 de julho, nós fizemos aniversário de casamento e casamos no dia do meu aniversário também, que foi ontem, né? Então vamos orar. Amado Pai, pela Tua palavra entendemos que Tu és o Senhor Criador, sustentador e mantenedor de tudo e de todos. Sem Ti, o mundo não existiria. Sem Ti, nós não estaríamos aqui. Só pela Tua graça e pela Tua misericórdia. É por isso, Pai, que eu quero Te agradecer pelo privilégio de poder compartilhar a Tua palavra toda quinta-feira aqui na Capela FM. Quero agradecer pela vida do seu Antônio, pela vida da sua família, pela vida de cada ouvinte que tem partilhado conosco do estudo da Tua palavra. Amém. E quero, Pai, colocar diante de Ti a vida de
cada pessoa que está nos ouvindo. Eu sei que todos nós temos necessidades, mas sei também que nós todos temos motivos de gratidão. Pai, tenha misericórdia de cada pessoa. Cuida da vida de cada uma e da família de cada pessoa. De forma especial, Pai, quero te louvar, agradecido por mais um ano de vida e por mais um ano de casamento que tu tens nos dado, a mim e a minha amada, durante todos estes anos, servindo a ti e compartilhando a tua palavra. Mas, Pai, tu sabes do que está passando o Carlinhos da Canguera. Tu sabes do que ele necessita. Não queremos pedir nada que não esteja no centro da tua vontade, mas temos o privilégio e o dever de colocar aquilo que vai no nosso coração. E no nosso coração vai o desejo, o pedido da completa recuperação do Carlinhos, até para que ele possa testemunhar do que tu fizeste na sua vida e da sua transformação. Amém. Mas, Pai, que a tua vontade soberana seja feita. Mais uma vez, Pai, obrigado, obrigado, obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus.
Termina aqui o programa Um Pouco de Sol. 1 hora de reflexão, fé e comunhão com a Palavra de Deus. O programa onde a fé e a esperança se encontram. Que a paz e o amor de Cristo iluminem seus caminhos e fortaleçam a jornada no dia a dia desta semana. Até a próxima quinta-feira, 9 horas, se Deus permitir.